Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para você os pontos negativos de ser bancário, o lado ruim de trabalhar numa instituição financeira. Porque você que está aí, que está querendo conquistar o seu primeiro emprego em instituição financeira, eu sei o que você está pensando. Você está pensando no vale gordo que a gente ganha, no salário acima da média da população brasileira que a gente tem, né? Você está pensando no plano de saúde, tá pensando no PPR, na PLR, nos adicionais. E ok, você não está errado. É natural que a gente queira progredir na vida. Mas também é importante que você tenha atenção dos pontos positivos e nos pontos negativos dessa carreira que você está escolhendo seguir. No vídeo de hoje eu vou trazer os pontos negativos e no próximo vídeo eu trarei os pontos positivos de se tornar bancário. Então vai ter muita informação interessante aqui também no próximo vídeo. Se inscreva nesse canal se esse assunto é interessante para você. Na verdade, além desse assunto, eu vou tratar de várias outras coisas mais para frente no canal, mas se inscreva. Se você se inscrever, você vai me ajudar a continuar produzindo vídeos. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo futuro, deixa aqui nos comentários, conta aqui sua história também, se você achar que é importante compartilhar com os demais. Experiência compartilhada, a gente sempre consegue aprender alguma coisa com a outra pessoa, né? Bom, eu preciso que nesse início de vídeo você entenda uma questão aqui. Muito se fala sobre a pressão de trabalhar em instituição financeira, sobre as metas, sobre o quanto é difícil, sobre os problemas complexos e várias outras coisas que a gente vai falar nesse vídeo. Só que você precisa entender que pensa que tem uma escadinha dos problemas. Cada vez que você avança um degrau nessa escadinha, você subiu um degrau, você vai ter dificuldade, vai ser difícil, vai ser complicado, a meta é alta demais, a pressão tá alta demais, o problema é difícil demais, eu não consigo aprender esse processo, eu não consigo aprender a fazer isso, eu não consigo aprender a fazer aquilo. Só que as situações vão se repetindo. Você vai criando experiência. Você vai adquirindo repertório comportamental, vou chamar dessa forma. Porque várias coisas vão acontecendo e você vai se comportando de determinadas maneiras, você vai percebendo a melhor forma de se comportar de acordo com aquilo que acontece e você vai incorporando isso em você. Aí o problema que era muito difícil passa a ser mais ou menos difícil, depois não é nem difícil nem fácil, depois você já faz de olho fechado. A situação que era difícil de contornar, a próxima vez que acontece, você já sabe a melhor forma de se comportar mediante aquilo que está acontecendo. Então perceba que em vários aspectos da vida, aquilo que é muito complicado para você hoje, quando você passa por aquilo várias e várias e várias e várias vezes, isso vai se tornando natural. Muita gente desiste nos primeiros 6 meses, nos primeiros 12 meses de banco de cooperativa, porque acha que é muito complicado. Às vezes às vezes às vezes não é para o seu perfil mesmo, você deveria ter escolhido outra coisa, tal. Mas tem situações que você até conseguiria se você continuasse, mas você entra com a mentalidade errada. Você encara o difícil e você não entende que o difícil é difícil hoje, mas não vai continuar difícil pelo resto da sua vida. Muito pelo contrário, o que é difícil hoje tende a ficar fácil com a repetição, com paciência, com foco, né? Então, todos os problemas que eu vou trazer aqui, entenda que com o passar do tempo as coisas facilitam, com o passar do tempo as coisas melhoram. E talvez o que você precisa é de experiência mesmo. Eu digo porque eu já tenho 5 anos aí, pouquinho de banco, de cooperativa de crédito, e os mais novos às vezes se descabelam por uma coisa aqui, outra ali, e quando você vai conversar, vai entender, você vai ver que nem é tudo aquilo.
que é tranquilo de resolver, que é fácil de resolver. E isso acontece como? Com a experiência. Entende? Então, quando você ingressar na sua primeira instituição, entenda isso. Muita coisa vai ser difícil, muita coisa vai ser complicado, mas com o passar do tempo as coisas melhoram. Dê tempo ao tempo. Isso não exclui o fato de que, em muito lugar, tem muita coisa que realmente é ruim, que deveria mudar, concordo. Às vezes a pressão é pressão demais, às vezes a meta é muito alta, né? E por mais que você esteja acostumado com aquilo, não muda o fato de que, às vezes, dependendo do lugar da agência que você está, a cidade que você está, a localidade do Brasil que você está, o histórico daquela agência específica ali, às vezes pode sim acontecer da pressão ser muito alta, das metas ser muito alta, das metas serem inatingíveis e tal, né? Mas em muitos outros casos isso não acontece. Então dê tempo ao tempo que as coisas, com o passar do tempo, vão melhorando. Isso acontece na grande maioria dos casos, tá? Então, o lado ruim de ser bancário, em primeiro lugar, já que eu falei de pressão aqui, né? Em primeiro lugar é a pressão. Tem pressão, óbvio, em diferentes níveis, sim. Pessoas sentem ela de formas diferentes, sim, mas ela existe. E não adianta falar assim, poxa, eu gosto de pressão. Eu acho que não tem ninguém que goste disso. Mas ela ocorre, ela existe, ela tá no seu dia a dia ali. Às vezes essa pressão, ela vem do seu superior, às vezes não vem do superior, do seu superior, às vezes vem de você mesmo, porque você entra lá no BI, que é onde você acompanha as metas, e você percebe, poxa, tá em tal dia, eu tenho até tal data para entregar X números e não tá acontecendo esses números, tal, preciso ver como eu vou fazer, e você mesmo se pressiona. Pressão é algo que você vai ter que aprender a lidar. Isso é um fato, porque ela vai fazer parte da sua rotina. Essa pressão é pressão por entrega de trabalho, é pressão do cliente porque ele tem uma demanda que ele precisa resolver, é pressão pelas metas que você tem, entre outras coisas. Fora essa questão ali da pressão por metas, tal, e clientes, existe também uma segunda questão, é que não é tão bom assim. É bom por um lado, por outro lado, às vezes te estressa no começo, que é você aprender a lidar com os mais diversos tipos de pessoas. Com o passar do tempo, isso não é mais um lado ruim para você, mas no começo é. Por que no começo é? Porque você vai lidar com todo tipo de gente que você possa imaginar. Todo mundo usa banco. Todo mundo. E até você ir adquirindo essa habilidade social para lidar com os mais diversos tipos de pessoas, você sofre no começo. E pegando esse adendo aí da questão das pessoas, é muito difícil também no início você lidar com a frustração do seu cliente. Porque é uma responsabilidade muito grande. Pensa, você trabalha no banco, você está lidando com crédito, com dinheiro. É isso que você vende. Só que o dinheiro não é o dinheiro por si só. Ele tem um significado real para a pessoa que você está atendendo. Ele é a realização de um sonho. Ele é a resolução de um problema. Então existe um sentimento muito forte por parte do cliente nas operações que você está fazendo ali. Então, você vai aprender a lidar com essa frustração do cliente, você vai aprender a falar não, você vai aprender a dar negativa. E isso é extremamente complicado no começo. Conforme o tempo vai passando, vai melhorando, como eu disse no início do vídeo, mas não é fácil. Não tem como dizer que é fácil no início, não é. Muito pelo contrário, é difícil, você vai ter que aprender a se acostumar com isso. Eu colocaria mais um ponto aqui, que quando você trabalha fora da instituição financeira, você tem problemas, óbvio, todos os lugares têm problemas. Só que o nível de complexidade desses problemas muda de profissão para profissão. E se você veio de um trabalho mais tranquilo,
nesse quesito problemas mesmo para se resolver, quando você entra em banco, em cooperativa, os níveis dos problemas que você precisa resolver são cada vez mais complexos. Aí isso passa a ser muito difícil na sua rotina. Porque quando a gente tem algo que é complexo, nosso cérebro mesmo, ele não quer resolver aquilo, ele procrastina, ele deixa para depois, ou ele tenta te convencer que você não precisa fazer aquilo, que aquilo não é para você. E uma dica que eu te dou começa a fazer um exercício aí no seu dia a dia de aceitar de bom grado os problemas que você tem e procurar resolvê-los. E se aparece algum problema do trabalho, mesmo que talvez não tenha muito a ver com você, tenta resolvê-los para você ir criando essa casca e para você ir criando essa experiência. Porque quando você ingressa em instituição financeira, os problemas vêm, eles são mais complexos do que a nossa vida cotidiana, são mais difíceis de serem resolvidos. É importante que você saiba que com o tempo esse nível de dificuldade vai diminuindo. Esses são os principais pontos negativos de se trabalhar numa instituição. Você precisa compreender que, conforme eu disse no início do vídeo, bom, eu vou finalizar por aqui. Meu filho acabou de acordar, é isso. Ah, dormiu de novo. Então eu estou finalizando de qualquer forma esse vídeo. O recado principal que você precisa compreender é que você tem que ter constância. Você não pode desistir nos primeiros meses, você não pode desistir no começo. Conforme o tempo passa, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas a pressão, as metas, elas não vão sair dali, elas vão continuar lá. E é isso que você vai encarar no dia a dia. Espero que você consiga seu cargo. Boa sorte, até o próximo vídeo.